Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula sobre governança, né? E tratando hoje de governança multinível. Também pode ser chamada de governança colaborativa, governança de cooperação, governança em rede, que acaba tratando uma outra abordagem mais aprofundada, né? Quando se trabalha com redes, mas acaba tendo relação ali. Governança multinível, governança colaborativa e governança em rede, todos eles têm relação, tá? Pessoal, eu falei para vocês no início da disciplina, acho que foi nas primeiras aulas, que uma das coisas que se trata, uma das coisas que levaram ao surgimento da governança foi a necessidade de contemplar aí os outros atores que participam da política pública. Lembro até que vocês destacaram o fato da gente trabalhar com o termo que é muito utilizado aí nas organizações privadas, que são os stakeholders, né? Que são os atores em volta da organização, que têm interesse em participar dela, né? Ou que têm interesses diretos naquela organização. E esses stakeholders, eles fazem parte de uma rede, tá? De uma rede de interesses, de uma rede que tem, que participa, melhor dizendo, que participa das decisões dessas organizações, direto ou indiretamente, ou que sofre consequências das decisões daquela organização. Por exemplo, nós como pesquisadores, cientistas, né, acadêmicos, a gente faz parte dos stakeholders que circundam a universidade, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Pesquisa, né, então nós temos interesses diretos, nós temos participações nesses órgãos, ou pelo menos deveríamos ter, né, na universidade sim, no CNPq não sei como é que funciona, acho que não. Nós temos interesses em participar das decisões, mas principalmente a gente sofre consequências dessas decisões. Então, a gente sofre consequências das decisões da UFCG, sofremos do CNPq, sofremos do MEC. Quando eu digo sofremos, é que a gente recebe a consequência, né? Então, se a universidade decide continuar as atividades acadêmicas via online, né, via sistema online, vocês recebem consequências disso. Então, vocês tiveram que se adaptar, eu tive que me adaptar. Então, nós fazemos parte desse stakeholder. Então, por que não a gente participar também, a gente colaborar também nas decisões, a partir de conselhos ou outras instâncias deliberativas? O ideal da governança, né, colaborativa é fazer isso, é fazer com que se crie instâncias ou crie o cenário para que os demais atores ou toda uma rede de interesse possa participar, direta ou indiretamente. Por isso que eu, não sei se vocês se lembram da primeira aula, que eu falei, primeira ou segunda aula, que eu falei que a governança e a necessidade de uma governança melhor nos países tinha surgido lá com os blocos econômicos, né? A União Europeia, que começou a fazer pressão para que os seus países trabalhassem ou tratassem de uma forma mais ótima mesmo, tá, gente? Não é redundância, não. De uma forma eficaz, para fazer com que os recursos fossem aplicados corretamente, para que tivesse uma boa imagem, lembra? Então, aquilo ali era uma rede, tá? Ali era uma rede de cooperação, uma rede multinível. Ali existia um princípio de governança multinível. A necessidade ali na União Europeia, né, de fazer com que os países atuassem colaborativamente, com que os atores que têm interesse naquele bloco econômico pudessem atuar, pudessem contribuir na tomada de decisões, porque a partir dali eles iam sofrer consequências daquelas mesmas decisões. Tá? Se a União Europeia, se um dos países, como o Reino Unido, né, decide sair da União Europeia, todos os outros sofrem consequências disso. Tá? Nem que seja da imagem, né? A imagem da União Europeia, a desvalorização da moeda, o problema de fronteiras, né? A livre circulação entre eles já não passa a existir mais ali na região do Reino Unido, né? Então, são consequências que afetam todo mundo. Então, por que não a gente não pensar em fazer uma governança entre esses níveis, uma governança colaborativa, visando o pleno funcionamento daquele arranjo colaborativo, né? Ou seja, aquele bloco econômico. Por que não pensarmos em estratégias, em planejamentos, em ferramentas que possam otimizar o funcionamento daquele bloco econômico de maneira colaborativa? Hoje em dia a gente tem duas frentes de pesquisa quando se trata de colaboração, cooperação, ação coletiva como um todo, tá? Temos alguns pesquisadores que analisam, do ponto de vista norte-americano, da realidade norte-americana, tá?
que eles estão muito mais preocupados com o que leva os atores a cooperarem. O que é que leva os atores a cooperar? Por que eles cooperam? O que é que leva eles a colaborar uns com os outros? E uma outra frente preocupada também com essa colaboração, com essa governança multinível, ali na Europa, que está mais preocupada com os resultados e com os custos, né? Ou seja, qual é o custo para mim, enquanto município, de colaborar com outro município? O que é que custa para mim? Vamos lá, vamos colocar num exemplo bem prático. O município de João Pessoa, ele decide cooperar ali para organizar o seu aterro sanitário, organizar e criar um aterro sanitário. Os outros municípios que estão ali em volta dele, né, os municípios menores, Santa Rita, Cabedelo, Bahia, etc., também tem interesse em ter um aterro sanitário, só que o volume de lixo que eles produzem é menor. É menor. Então, para eles, talvez esse não seja um problema tão grande quanto outros problemas, desenvolvimento econômico, hotelaria, melhoria de estradas, melhoria de praças, saúde. Talvez, né, o problema do aterro sanitário seja um problema pequeno, tá? Não considerando aí a lei dos resíduos sólidos, tá, gente? Não sei se vocês têm domínio aí dessa área, mas a lei de resíduos sólidos obriga os municípios com determinadas características lá, a criar o seu aterro sanitário. Mas aqui é só para figurar, para vocês entenderem aqui a lógica do meu pensamento. Então, interessa muito mais para o município de João Pessoa criar uma ação coletiva para solucionar esse problema do aterro sanitário do que aos municípios menores, Bahia, Santa Rita, etc. Por quê? E aí qual o custo que está envolvido nisso? Para o município de João Pessoa, o custo de resolver isso é muito maior. Ele vai ter que criar um aterro, ele vai ter que convocar os outros municípios, ele vai ter que fazer alguma forma para conseguir implementar essa política pública. Para o município menor, o custo é menor. Então, para ele decidir tanto entrar num arranjo colaborativo quanto sair daquele arranjo, é mais fácil. Tá? Então, se ele entrar e participar e ver que não está dando certo, ele pode muito bem sair. Então, para ele, não tem um custo tão alto, tanto de entrar quanto de sair. Já para o município de João Pessoa, se ele mobilizar todos aqueles municípios, decidir implementar ou criar aquele aterro sanitário de forma colaborativa, ele vai ter um custo muito maior para entrar, porque ele precisa muito mais do aterro sanitário, ele vai ter que construir um aterro sanitário maior, né, para abarcar ou para receber o lixo de todos os municípios e de João Pessoa, que vai ser muito maior. Então, o custo para ele entrar é grande, ele vai ter que investir alto para entrar, e se ele sair, o prejuízo dele também é maior. Se o município de João Pessoa sair desse arranjo colaborativo e decidir criar o seu próprio aterro em um outro local e custear tudo de novo, para ele o custo é muito maior. Então, na União Europeia, lá na Europa, eles estão mais preocupados com isso. Quais são os custos envolvidos em cooperar ou não cooperar? É mais custoso para os municípios colaborar ou não? O que está envolvido? Então, existem essas duas frentes de análise. Deixa eu só permitir aqui a entrada de uma pessoa. Não. Alguém pediu? Não? Então, sigamos o baile. Certo, gente? Então, pensar em governança multinível ou colaborativa, ou como qualquer outra denominação que vocês quiserem utilizar, ou governança em rede, né? É pensar nisso. É pensar o que leva os atores a cooperar e se é custoso para ele entrar ou não. Tá? Então, a aula de hoje ela vai tratar de outros detalhes além disso, mas lá no final a gente vai falar especialmente da realidade brasileira, e aí vocês vão compreender melhor com alguns exemplos. Governança multinível. E aí, imaginem, não só esse exemplo que eu dei para vocês aí do aterro sanitário, mas imaginem a complexidade que é implementar determinadas políticas públicas, como, por exemplo, a política pública de saúde, política de educação. Só saúde, acompanhe comigo, só saúde. Nós temos os serviços básicos, os serviços de baixa e média complexidade, né, ou alta complexidade. Nós temos aí, né, no caso, os hospitais regionais, as unidades básicas de saúde, antigamente tinha os NASF, né, não tem mais, as policlínicas, né, os postos, a distribuição de medicamentos, o sistema de transporte, né, o sistema de logística, né. Imagine tudo isso, fora as características ambientais que influenciam na saúde da população, são fatores que contribuem para aumentar a complexidade de se entender como a gente deve implementar uma política pública. E aí a governança multinível, ela vem justamente dentro desse cenário atrair os atores,
né, os atores chaves, poderiam ser esses atores em vermelho aqui, né, atrair esses atores chaves, tá, conseguir capitanear o apoio de outros atores, certo, para implementar uma política pública para todos, tá. Então, nesse caso da saúde, nós temos aí os secretários municipais de saúde, os secretários de saúde, os representantes de conselhos, nós temos as comissões, né? Existem umas comissões de saúde, né? Bipartite, tripartite e tal. Existem comissões que discutem a melhor implementação da política de saúde. Na educação, tem também outra complexidade, uma reflete a outra, né, em algumas situações. Quando você tem uma boa política de educação, talvez em alguns cenários você consiga diminuir os gastos com saúde. Quando você tem uma boa política de meio ambiente, também você consegue diminuir os gastos de saúde. Então, perceba que o problema público, ele é, e aí guarda essa palavra, porque isso é uma área do conhecimento, uma sub-área do conhecimento de políticas públicas, que é a intersetorialidade de políticas públicas. Intersetorialidade de políticas públicas. Intersetorialidade de políticas públicas é a ideia de que uma política é afetada por outra e vice-versa. Tá? Então, diante dessa dimensão, desse aumento do número de atores, desse aumento de influências das políticas públicas na nossa vida, na vida do cidadão, é que a governança multinível, governança colaborativa, vem a calhar. E por mais que ela não esteja tanto na mídia hoje, entre aspas, né, não se discute tanto essa governança multinível, mas ela acontece nos bastidores. Inclusive, tem até um exemplo que eu vou colocar lá no final para vocês, especialmente dessa área de saúde, que... eu esqueci até de colocar outro, mas eu cito. Que é os arranjos colaborativos, que são os arranjos colaborativos, tá? Então, não só essas políticas que eu falei para vocês, mas políticas de compartilhamento de tecnologia. Eu falo aqui, se vocês quiserem abrir o microfone e citar algum exemplo, pode ficar à vontade. Mas, nesse caso específico de compartilhamento de tecnologia, você pode ter, e tem aqui, né, no Brasil, um consórcio que abarca estados do Nordeste, municípios do Nordeste, com municípios do Sul, do Sudeste, e que, em comum acordo, decidem cooperar e compartilhar conhecimento tecnológico. Então, veja, uma dimensão continental, né, que é o Brasil, você consegue fechar acordos e parcerias de municípios ou estados que estão extremamente afastados um do outro. E o que aproxima essas pessoas? Como aproximar e gerenciar essa aproximação? Governança, estratégias, gestão, a accountability, né, como a gente chama em português, a planejamento, enfim, as ferramentas de administração que vocês conhecem aí. Então, vocês vão ser, se não na iniciativa pública, mas em qualquer outro cenário que vocês forem atuar, em algum momento pode acontecer de vocês serem convocados a fechar parcerias, acordos, cooperação e gerenciar isso. Como é que vocês vão gerenciar isso? Tá? E aí vocês aprendem lá com gerenciamento estratégico, com planejamento estratégico, com gerenciamento por demanda, administração por projeto, né? Os processos decisórios, né? As estratégias de processo decisório, pesquisa operacional. Eu não sei se eu estou falando aqui muita coisa que talvez vocês nem tenham visto ainda, tá? Mas se não viram, só registre aí a passagem que vocês vão ver tudo isso. Sim, eu falei, né, o aumento da complexidade dos problemas públicos. E essa complexidade, ela aumenta porque a nossa demanda vai mudando, vai se diferenciando. Quando a gente era... vamos botar aí, na década de 90, 80, 90, a nossa demanda por tecnologia, por internet, 90, nos 2000, vamos relembrar aí um breve passado aí de vocês utilizando a internet. Vocês utilizaram a internet de escada, né? Pode abrir o microfone. Chegaram a usar a internet de escada? Usei pouco tempo. Pouco tempo, parecia que tinha dois robôs brigando lá dentro do sistema, não era? Sim, sim. Parecia que tinha dois robôs se degladiando lá para poder conectar a internet. Ali, a gente tinha uma demanda de pelo menos ter internet, e ainda era um serviço extremamente privativo. Cada um tinha a sua, cada um pagava a sua, até mesmo os serviços de telecomunicações eram bem arcaicos, então eles não tinham nenhuma obrigação de... Nem tinha ainda, né, o 3G ainda. Quanto mais o 5G de agora. Então, eles não tinham nenhuma obrigação de tornar isso acessível, que isso era um serviço extremamente privativo. Então, ali a nossa demanda por dados, por conhecimento, ali a nossa demanda era conhecimento tecnológico, tá?
Ali a nossa demanda era uma. Hoje é impensável você imaginar gerenciar um estado, um município, uma organização, seja lá qual for, e não pensar em disponibilizar um sistema de tecnologia, um sistema de internet que seja rápido, acessível e livre, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na biblioteca da UFCG foi em 2011, eu acho. 2011 foi 2010. Eu não sei como é que está hoje. Faz um tempo também que eu voltei lá, faz um bom tempo que eu voltei lá, fora o ano da pandemia, mas mesmo antes eu tinha saído para o doutorado e fazia muito tempo que eu tinha entrado lá. Acho que a última vez que eu entrei lá, acho que foi em 2000 sei lá, eu acho que 2014, talvez. É. Então, quando eu entrei lá a primeira vez, em 2011, 10, 2000, 2011, foi 2011, não tinha Wi-Fi na biblioteca. Não sei como é que está hoje. Se vocês quiserem abrir o microfone, não sei se vocês chegaram a entrar lá, né? Porque vocês acham que pegaram o período de pandemia já, né? Mas não tinha Wi-Fi. Não tinha nem nos locais de estudo, assim, individuais, eu lembro porque eu fui lá fazer minha tese, não tinha nem tomada para você colocar, assim, próximos, assim, disponível. Era uma tomada para dois gabinetes, uma coisa assim. Não tinha. Não sei como é que está hoje, se fizeram reforma, se melhorou e tudo, mas agora imagine uma organização pública extremamente estratégica para a nossa região, polo de tecnologia, e não disponibilizar o Wi-Fi naquela época, né, 2011. Já tinha se popularizado já o serviço de Wi-Fi, já tinha. Não tanto quanto hoje, mas para uma organização dessa grandeza, que é o UFCG, já era para ter sido solucionado naquela época já. Não sei como é que está hoje. Parece-me que já tem Wi-Fi livre lá. Isso na biblioteca central, tá? As bibliotecas setoriais, as bibliotecas menores de cada campus, de cada centro, né? Às vezes disponibilizam uma qualidade melhor. Mas, para vocês terem uma ideia, a demanda pela tecnologia, ela aumentou, ela se diferenciou, e hoje é outra. Como é que você, à frente de uma organização, vai gerenciar a oferta dessa tecnologia, muitas vezes sem ter o recurso disponível, muitas vezes sem ter o pessoal capacitado para isso? Uma das soluções é fazer parceria. Uma das parcerias extremamente louváveis que tem aqui na UFCG é com o Parque Tecnológico, né? Então, eles têm desenvolvido e apoiado o surgimento e o crescimento de diversas empresas, startups, fintechs, eu acho que deve ter alguma lá, sobretudo as startups, as organizações de autogestão, enfim, algumas organizações pequenas, né, eles funcionam como incubadora, e principalmente no fomento à tecnologia, né, que eu sei que tem alguns produtos que eles fazem lá e apoiam, enfim. Então, essa parceria, isso é governança multinível, né? É você ter vários organismos ou várias organizações, vários atores interessados na gestão ou na oferta de determinada tecnologia, de determinado serviço, de determinada política pública, e aí, sozinho você não consegue ofertar e você busca apoios e parcerias para melhorar a gestão. Isso é governança multinível. E diante dessa complexidade de informações, de demandas, mudanças de conhecimento, é que a gente cada vez mais precisa dessa gestão colaborativa, dessa cooperação com outras organizações, com outros entes, para a gente poder se apoiar, sobretudo na organização pública. Porque na organização pública, diferente de alguns cenários da organização privada, entre aspas, tá, gente? A gente não compete, entre aspas, mais uma vez, a gente não compete com outras organizações. Professor, mas eu vi que o professor tal disse que as organizações públicas também têm competição umas com as outras. Tem sim. Elas competem para ter uma melhor imagem, para oferecer um melhor serviço, para atrair mentes pensantes. Então, realmente, elas têm competitividade entre si, mas não é tanto quanto as organizações privadas, que ali naquela competição, ali estão disputando o topo do mercado. Se não conseguir alcançar o topo do mercado e se manter ali por muito tempo, pode ficar defasada, chegar a desaparecer e tal. Ali é uma outra realidade, tá? Uma outra realidade, é uma outra finalidade das organizações privadas. Na organização pública existe essa competição? Existe, mas é mais fundamental a gente agir com colaboração. Eu fico espantado, às vezes, com alguns comportamentos individualistas, assim, entre organizações mesmo, entre instituições de ensino superior mesmo, sabe? Eu vejo várias vezes, assim, uma competição boba entre a UFPB e a UFCG, o FPB, o FRN, o FPE, o UFBA,
o UFC também, eu vejo uma competição tão, assim, meu Deus. Porque se a gente trabalhasse com mais cooperação, toda essa região ganharia muito mais. Vocês, usuários do serviço, ganhariam muito mais. Né? Imagina você ter hoje, você poder hoje receber uma aula de um professor especialista na área que vocês têm interesse, você poder se matricular numa disciplina de forma objetiva, simples, rápida, no único clique, você conseguir se matricular e assistir como aluno especial na graduação, uma disciplina lá da UFRN, lá da UFPB, lá ou de uma instituição estadual, né, como a USP, ou poder ir para uma UFRJ, enfim, imagina você poder ter esse sistema, essa rede de cooperação, onde você pudesse assistir uma aula, eu quero assistir, eu descobri que tem uma disciplina, ou então naquele dia, aquele professor vai ministrar uma aula remota, principalmente agora, né, que está tudo remoto, vai ministrar uma aula sobre fintechs, né, sobre financeiras e tecnologia, empresas que trabalham com finanças e tecnologias, tá, como o Nubank, não sei se vocês têm esses cartões aí. Eu quero assistir uma aula sobre isso, só uma aula sobre isso, eu não quero me matricular na disciplina, eu não quero pagar aquela cadeira, eu não quero me matricular naquele curso, eu não quero fazer o vestibular daquilo ali, eu quero só assistir essa aula, né, online, imagina, e você possibilitar isso com o uso desses mecanismos de colaboração que a gente tem hoje. Seria fantástico, né? Mas não, fica uma competição besta. Eu já vi várias vezes. Uma competição até cultural mesmo, né? Até cultural. Acho que eu já falei para vocês também, né? Tem a competição aqui, doméstica, né? Entre João Pessoa e Campina Grande. Bobagem. Bobagem. A gente poderia se ajudar muito mais e conseguir crescer juntos de forma muito mais sólida, né? Se a gente cooperasse mais, se a gente se ajudasse mais uns aos outros. Eu sei que é cultural, eu sei que tem as piadas, tem as brincadeiras, mas às vezes ultrapassa isso. Na prática mesmo da gerência política, isso ultrapassa. Recentemente a gente teve essa discussão, né, entre o prefeito de Campina Grande e o governador, uma discussão pública, né? Uma bobagem, uma bobagem. A gente poderia se alinhar mais. Vamos lá. E o terceiro ponto que traz, né, que leva ao surgimento da governança multinível, é a multiplicidade de atores. Como a gente coloca aí, tem os atores vermelhinhos, outros azuis. A gente tem diversos atores e cada vez mais outros atores vão entrando na rede. Profissionais, pesquisadores, a gente tem aqui o INSA, né? É o INSA, né? O INSA, Instituto Nacional Semiárido, e tem uma rede enorme de pesquisadores que poderiam contribuir muito mais com as políticas públicas do nosso estado, do nosso município, e que às vezes não são convocados, né? Ou se são convocados, não têm suas ideias aceitas, precisam correr sozinho, captar projetos, aliás, captar recursos, aprovar projetos e desenvolver suas próprias pesquisas. Claro que com o apoio das instituições públicas estaduais, ok, tudo bem. Mas se a gente tivesse uma rede de cooperação mais sólida, esses profissionais seriam muito mais aproveitados, né? Outros atores, os demais políticos, os demais, a sociedade civil organizada, né, ONGs, etc, etc. Os núcleos de pesquisa, a gente tem 2 núcleos de pesquisa aqui fantásticos, que na UEPB, outra competição besta que tem, que eu já vi também, é entre a estadual e a federal, entre a UEPB e a UFCG. Coisa boba, assim, meu Deus. E sim, como eu estava falando, a gente tem lá o NUTS, né, o núcleo, não sei como é que é o sigla, sei que é Núcleo de Tecnologia em Saúde, acho que coisa assim, Educação em Saúde, sei lá. Mas é um núcleo fantástico que consegue ter destaque nacional, internacional, vez ou outra está aprovando projetos e consegue desenvolver próteses, desenvolver esse site, é uma coisa razoavelmente simples, mas foram eles que desenvolveram esse site de cadastramento, né, fazer um banco de dados das pessoas que vão tomar vacina, as próteses, né, eu já falei, e vez por outra estão ali na ponta da tecnologia voltada para a saúde. A gente tem o nosso núcleo, que acho que é NIT, né, o núcleo de tecnologia aqui da UFCG. A gente está desenvolvendo aí o Smart Campus. Então, gente, e especialmente esse Smart Campus, ele tem como foco, né, atrair uma multiplicidade de atores para contribuir na melhoria da universidade, especialmente da UFCG. A gente hoje tem uma tecnologia que desenvolvida pela UFCG, que é daqueles semáforos inteligentes, né, que ele consegue dimensionar o tempo exato, a partir de determinado horário, ele consegue compreender o fluxo, né, quanto tem mais fluxo ou menos fluxo, e ele consegue autorregular, né, o seu tempo para fechar ou abrir
determinado momento, né? Então ele consegue controlar o tempo do sinal a partir do fluxo que está correndo ali. Salvo engano, é isso. Não conheço muito bem a tecnologia, não, mas isso é uma tecnologia nossa, já apresentada já, e é fantástico, gente, fantástico. A gente precisa dos outros e os outros precisam da gente, né? A gente precisa se apoiar, e isso ocorre até mesmo no âmbito até mais, no âmbito mais doméstico, né, particular da gente. A gente precisa colaborar, cooperar, ajudar, essa é a lógica e a gente precisa diminuir um pouco essa lógica egoísta, tá? Minimizar um pouco essa lógica individualista, que advém até do capitalismo, né, da lógica do capitalismo. Não estou fazendo alusão ao socialismo, não, tá, gente? Quando eu digo que isso é uma falha do capitalismo, é porque a proposta dele é ser mais individualista mesmo, e menos colaborativa. Isso não significa dizer que o socialismo deu certo, ou deveríamos ser comunistas, socialistas, não, pelo amor de Deus. Como acho que eu já falei para vocês nessa turma aqui, senão eu vou ficar sempre repetindo. Não caiam nisso, não, nesse negócio do capitalismo e socialismo, não. Saiam disso, pelo amor de Deus. Já é fato, o socialismo não deu certo, o comunismo também não deu certo. Se foi implantado da forma correta ou não, paciência, tiveram oportunidade, chegaram ao poder, tentaram implementar e não deu certo. Mas também o capitalismo tem as suas falhas e a gente precisa corrigir isso. Uma das formas é a colaboração, a cooperação, de buscar um apoio ao outro em prol do benefício coletivo, né? Existe até um conceito de coopetição, né, que a professora Adriana, não sei se vocês já tiveram aula com ela, ou já tiveram a oportunidade de ouvir ela falando sobre isso, que é a coopetição, que nada mais é do que, nada mais é não, mas assim, basicamente é o fato de organizações que teoricamente são concorrentes, como empresas, né, de maneira mais explícita, decidem cooperar, ou seja, elas competem, mas elas decidem cooperar para melhorar uma tecnologia, para entregar melhor um produto, para compartilhar conhecimentos, enfim, para conseguir pressionar os governos, né, a aprovar uma lei ou outra. Então, elas decidem cooperar mesmo competindo. Então, é um conceito de coopetição. Então, a cooperação, ela é tônica no nosso comportamento. E é uma bandeira minha, tá? É uma coisa que eu pesquiso desde o mestrado, que é a ação coletiva. É uma coisa que eu defendo, não governança multinível, mas já tive a oportunidade de pesquisar sobre isso já. Mas essencialmente a cooperação, a ação coletiva, são comportamentos que levam o indivíduo a ser mais solidário. Por isso que é uma coisa que eu defendo bastante, e eu pretendo levar isso como linha de pesquisa para a vida inteira. Porque eu acredito no ser humano, apesar de alguns terem comportamentos individualistas e egoístas, mas eu acredito na solidariedade do ser humano e acredito que isso possa mudar realidades, possa melhorar realidades, porque é só quando a gente vai pensar no outro, só quando a gente vai se colocar no lugar do outro, só quando a gente se coloca no lugar do outro, é que a gente começa a perceber que a gente precisa se ajudar, né? Isso no âmbito individual. No âmbito organizacional, mesma coisa. Só quando a UFCG, só quando a Prefeitura de Campina Grande, o governo da Paraíba, o governo do Rio Grande do Norte, o governo do Pernambuco, o Brasil, a Argentina, o Chile, os Estados Unidos, a União Europeia, os países da Europa, lá, a Ásia, só quando a gente pensar que a gente precisa se ajudar para a gente viver nesse ambiente chamado planeta, é que a gente vai conseguir melhorar. Só quando a gente se preocupar com a fome que ocorre lá na África, com o excesso de trabalho, né, com os problemas trabalhistas que acontecem na Ásia, que tem até melhorado nos últimos anos. Só quando a gente se preocupar com os recursos que deveriam ser preservados, né, os recursos sustentáveis, só quando a gente se preocupar com isso e que isso vai afetar a vida do outro, é que a gente pode pensar num mundo melhor. Até lá, a gente vai ficar correndo cada um para um lado. Cada um para um lado, cada um puxa uma corda para um lado, um puxa a corda para o outro, e no final a corda sempre quebra. Então é uma bandeira minha, eu sei que para muitos é uma causa perdida, né? Sobretudo os pesquisadores. Para muitos isso é causa perdida, mas é bom, enfim, fazer o quê, né? É mais importante a gente estar do lado do que a gente acredita, do que a gente se trair e estar em um ambiente que a gente não acredita, pura e simplesmente para a gente constar nas listas, né? Então eu acredito nisso, é uma coisa que eu faço disso minha bandeira de pesquisa, dentre outras linhas que eu gosto de trabalhar e que eu estou conhecendo também agora. Mas principalmente isso, ação coletiva, cooperação, tá? Bom, e aí, quem vai cooperar?
Quem são os agentes principais? Primeiro, poder público. O poder público, as cooperações entre poder público e poder público, ou seja, entre órgãos e órgãos, entre entes e entes, entre poder público e iniciativa privada, parcerias público-privadas, concessões, etc. E as cooperações em que envolve o poder público de maneira estratégica, ou seja, ele só, como é que se diz? Ele só intermedia ali os acordos, né? Então, entre outros entes públicos ou entre outros entes privados, o poder público vai lá e regula, e vai lá e diz quais são as normas, quais são as regras. Isso acontece com a privatização, né? Ou então, perdão, com a privatização, não, com as parcerias público-privadas, né? Que ele estabelece as normas e as normas precisam ser cumpridas. Então, o poder público, ele é essencial nesse papel de cooperação. É um dos agentes principais que tem esse papel, porque ele vai equilibrar as normas, ele vai fazer com que as assimetrias de poder elas sejam minimizadas, né? Então, se um ente, por exemplo, vai fazer uma cooperação entre o município de São Paulo, que tem um poder absoluto, econômico, político e tal, aí vai ter uma parceria lá entre o município de São Paulo e o município do Amapá, para compartilhar tecnologias. Então, se o poder público, o governo do estado ou o governo federal mesmo percebe que ali há uma assimetria de poder muito forte, que o governo do município de São Paulo está tentando se sobressair em cima do governo do Amapá, né, do Amapá não, do Macapá, né, prefeituras e prefeituras, São Paulo e Macapá. Então, se o poder público, se o governo federal entende que ali há uma assimetria de poder muito forte, que alguém vai se prejudicar, ele pode agir. Então, ele é um agente fundamental nessa cooperação. Empresas. As empresas, elas dependem do consumo público. Elas dependem. Por mais que muitas tenham ojeriza ao Estado, e às vezes até vice-versa, né? Tem alguns políticos que demonizam as empresas, né? Que é errado, totalmente errado. O inverso também é totalmente errado, né? Demonizar o Estado. As empresas são atores chaves e essenciais nessa cooperação. Porque as empresas, elas têm mais flexibilidade em implementar novas ações, elas têm um papel importantíssimo na geração de empregos, apesar do Estado ser o maior gerador de emprego, não são as empresas, tá, gente? O Estado é o maior gerador de emprego, produtor direto mesmo de emprego, tá? E isso faz girar a economia. Mas as empresas detêm um poder muito forte nessa geração de emprego, em movimentar a economia, em circular a mercadoria, em circular o dinheiro, porque o dinheiro ele só tem sentido quando as empresas oferecem o produto, quando as empresas contratam, enfim, quando as empresas estão exercendo a sua ação. O dinheiro público em si, somente, em si, sem produto, sem nada, é igual na Coreia do Norte, né? Você pode ter muito dinheiro, mas você não tem o que comprar, você não tem liberdade para comprar, na Cuba, né? Em Cuba, que você só pode comprar até X quantidade de alimentos, né? Então, ali, as empresas são meras fornecedoras de mercadorias controladas pelo Estado. Não, por isso que por essas e outras que a economia não prospera, né? Então, as empresas elas têm um papel fundamental nessa cooperação, nessa gestão, nessa governança multinível, porque elas fazem circular a mercadoria, fazem circular a moeda, contratam pessoas, né? E tem a liberdade de praticar, de testar novas ferramentas de gestão, inclusive de cooperação. Como eu falei a vocês, eles têm lá a figura da competição, né, que é muito presente aí nessas organizações. Nós temos a sociedade civil, nós mesmos, eu, você, mas, sobretudo, a sociedade civil organizada, a partir de ONGs, conselhos e etc. Mas nós temos esse papel, esse dever cívico, tá, de cooperar, de observar as cooperações, de observar as colaborações, e nós somos atores fundamentais nessa governança multinível. Nós somos um dos atores essenciais nessa governança multinível, porque essa governança multinível, especialmente na figura das organizações públicas, a consequência final disso é a oferta de um serviço público, tá? Então, nós é que vamos utilizar aquela estrada que foi concedida para um ente privado, nós é que vamos utilizar o serviço de telefonia, fruto daquela parceria público-privada ou de privatização, né? Apesar da privatização ser uma entrega total do bem, mas ali teve que haver acordos, colaborações, né, negociações, então teve que haver ali princípios de governança. Então, nós, enquanto sociedade civil, é que vamos utilizar o serviço final o serviço final da política pública. Então, é nada mais justo do que nós participar como um dos atores centrais nessa governança multinível. E as organizações coletivas.
Conselhos, nós temos aí o Conselho Nacional dos Municípios, nós temos aqui acho que é não sei como é que chama aqui, mas é a Frente Nacional dos Vereadores, eu acho. Frente Nacional, porque cada estado tem uma nomenclatura. Mas a gente tem uma organização dos vereadores, tem a organização dos prefeitos, das prefeituras, uh, tem os conselhos de segurança, né? Tem as ONGs. Essas organizações coletivas organizadas, né? Elas aumentam a complexidade dessa governança, mas elas são fundamentais para exercer o papel de controle, tá, gente? O papel de controle, de acompanhamento. Então, gente, esse conjunto de atores aqui são os principais atores e os motivadores da governança multinível. Poder público, como principal agente, como um dos principais agentes ali na oferta do serviço público e no gerenciamento ali das assimetrias de poder. As empresas, na geração de emprego também, e na circulação de mercadoria e circulação de moeda. Nós, sociedade civil, organizada principalmente, né, de preferência, perdão, que vamos usufruir daquele benefício final e que precisamos cobrar e atuar, e as organizações coletivas, conselho de classe, né, também esqueci disso, os conselhos de administração, conselho de enfermagem, conselho de medicina, a OAB, são as organizações coletivas representativas e que atuam ali naquela governança multinível, fazendo pressão ao Estado para o Estado melhorar a entrega das políticas ou se articular melhor com outros entes, para que no final a gente tenha uma política pública eficiente, eficaz e efetiva. Algumas origens, tá? Na verdade, duas origens, duas dimensões, né, que originaram essa governança multinível. A primeira tem ali o grupo de pesquisadores que são mais intergovernamentalistas. Eles figuram a sua reflexão na centralidade do Estado, defendendo que o governo é capaz de dirimir, ou seja, diminuir as consequências de assimetrias de poder sem perder o controle. Então, o Estado, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, ele é o principal gerenciador dessa governança, tá? Então, essa governança multinível, na implementação de políticas públicas para esses intergovernamentalistas, significa que o Estado é central e ele está ali para gerenciar as assimetrias de poder. Naquele exemplo que eu falei para vocês, São Paulo e Macapá. O Estado está ali para controlar, não controlar no sentido de dizer o que deve ser feito, mas para, ao menor sinal, ou se houver ausência de norma, ausência de lei que regule, ou que normatize, né, que diga, como é que deve ser feita a governança multinível aqui? Como é que deve ser feita a colaboração entre estados? Como é que deve ser feita a colaboração entre Estado e município? Entre município e município? Como é que a gente deve fazer? Como é que a gente deve regular aqui a participação do Brasil no Mercosul? Como é que o Brasil deve cooperar com outros organismos internacionais? O Brasil deve entrar no Acordo de Paris, ou sair do Acordo de Paris, ou cooperar com a preservação da Mata Atlântica, sim ou não? Então, participar ou não dos conselhos internacionais de cooperação. Então, o Estado aqui, ele tem papel central no controle entre aspas, tá? Não é no controle ali de dizer o que deve ser feito, ponto final, não. É no acompanhamento, né? No acompanhamento dessa governança multinível, para evitar que assimetrias de poder, quando eu digo assimetria de poder, é aquele exemplo lá de São Paulo e Macapá, para evitar que um Estado, que um município, que um ente, que uma organização política, que uma empresa que tenha maior capilaridade ali, que seja dono de muitas coisas, possa chegar e dizer assim, o Estado deve fazer isso para mim. Então, o Estado da Paraíba deve se comportar assim. Tá? Então, o Estado como um todo, né, a nação como um todo, ela tem ali o papel central de evitar esse tipo de diferenças de poder, as diferenças ou assimetrias de poder. E o outro grupo tem ali os neofuncionalistas, tá? Onde os governos são capturados por grupos de interesses e atores, né? Grupos de interesses e atores, que são capazes de influenciar a integração em diferentes níveis. Aqui, ele vai entender não só o Estado como central, mas também como todas as organizações coletivas, como todos os grupos de interesse, né? Grupo de interesse, o que são grupos de interesse? Se vai construir, digamos, uma ponte aqui não tem rio, né? Mas se vai construir um viaduto. Vai construir um viaduto aqui na cidade, e aquilo vai prejudicar ou vai influenciar no comércio daquela região. Vai influenciar positivamente. Vai influenciar negativamente. Vai influenciar uma gama de restaurantes. Só que
fabulando aqui, criando o enredo, tá? Vai se construir ali um viaduto, e ali tem uma rede de restaurantes, que fica ali próximo àquele viaduto, que após construir aquele viaduto, vai ficar difícil estacionar, as pessoas não vão mais passar na frente daquele restaurante, não vai mais, o fluxo de carros que vai passar em cima não justifica, tá? Em observação natural ali, eles viram que, os donos do restaurante viram que não justificaria. O que é que eles fazem? Eles se juntam, vai lá na sua associação de classe, ou no seu sindicato, enfim, no seu órgão representativo lá, e diz, olha, vamos barrar esse viaduto aí, porque ele não tem justificativa e ainda por cima vai atrapalhar o nosso negócio aqui, né? Vai atrapalhar o nosso movimento aqui dos nossos restaurantes. Então vocês vão lá, se reúnem lá com todo mundo lá, na hora da assembleia lá com todo mundo, pode votar contra, tá? Ou então, aí eles vão lá, procura o vereador, procura o deputado e diz, olha, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai dar certo, você vai atrapalhar o negócio, vai fechar restaurante, então pressiona esse pessoal para votar contra esse viaduto aí, bota esse viaduto para outro canto. E aí eles fazem pressão, e isso é governança multinível. Ou seja, são outros atores, outros agentes, que não só o Estado, têm essa centralidade de gerenciar essas decisões, tá? Então, para esse primeiro grupo, os intergovernamentalistas, o Estado tem um poder central, e para esses neofuncionalistas, eu não vou entrar nesse termo, neofuncionalista, porque é uma linha sem fim, se vocês forem entender, a gente pode até trabalhar isso em uma outra disciplina, que é a questão do neo-institucionalismo, do funcionalismo, mas eu não vou entrar nisso para não atrapalhar e não confundir a cabeça da gente. Esses neofuncionalistas só entendem uma coisa, que esses neofuncionalistas, para abordagem de governança multinível, entendem que não só os governos, mas os grupos de interesse e os demais atores são capazes de influenciar a ação do governo, tá bom? E aí nós temos duas dimensões da governança, tá? Da governança multinível. Nós temos a dimensão vertical e a horizontal. Como o próprio nome está dizendo, na horizontal, a gente tem ali a governança entre entes do mesmo nível. Eu coloquei aqui como exemplo os municípios. Então, você tem ali cooperação entre entes do mesmo nível, porque eles vão ter mesmo poder, eles vão ter mesmas atribuições, mesmas regras, com algum poder econômico diferente do outro, tudo bem, mas eles são regulados por normas que colocam eles no mesmo pé de igualdade, tá? E nós temos a cooperação vertical, quando a gente tem os estados cooperando com o município, por exemplo, né? Então, ou então a nação, né? O governo federal cooperando com os estados e cooperando com o município. Basicamente, são esses dois níveis. Em cada nível desse, a complexidade ela aumenta ou diminui a depender do tipo de cooperação. Nessa dimensão aqui, nesse nível, nessa dimensão dos municípios, a gente tem a figura, principalmente aí, dos consórcios intermunicipais, que são exemplos, inclusive eu tenho pesquisado bastante isso nos últimos anos. Esses consórcios, a gente vai entrar em maior detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas esses municípios, esses consórcios, eles são regulados por uma lei federal, eles têm as normas, né, para o ingresso, para a abertura, para o encerramento, para o fechamento, tudo isso bem pensado, tudo isso bem delineado para fazer com que esses entes não se sobreponham ali, para fazer com que esses entes não fique mandando no outro pela sua capilaridade política, né? Nós temos, acho que ficou um slide faltando. Aqui, tá certo. Nós temos aí, esses efeitos aqui saíram todo bagunçado aqui, desculpa aí. Nós temos aqui esses níveis de estados, né? Nós temos aqui consórcios, sobretudo, nós temos aqui organizações entre estados, acordos de cooperação entre estados, e nós temos entre nação, né? Como o Mercosul, como os blocos econômicos, ou então como termos de parcerias. Então, a governança multinível, ela se dá entre os entes federativos, né? Nação, estados e municípios, e também entre diversos níveis, nível só município, nível só estadual e nível só entre nação, são as cooperações internações. Tá? E aí, falando para você sobre os consórcios públicos são organismos, aqui essa imagem eu tirei do CNM, da CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que é quem acompanha todos os municípios, tá? Acompanha indicadores, acompanha as demandas, leva as suas demandas lá para o Congresso, enfim. E nós temos aí como conceito a ideia do seguinte, que os consórcios
públicos, tá? São arranjos organizacionais de direito público ou privado, tá? Eles podem ser regulados tanto pelo direito público quanto pelo direito privado, pelos quais os entes federados, limítrofes ou não, por quê? Eu posso ter uma cooperação entre o estado da Paraíba com o estado de São Paulo, Paraíba com Paraná, então não precisa ser, né, dividir a mesma fronteira. Decidem agir coletivamente para solucionar problemas de comum interesse. Problema de comum interesse, digamos, assalto a banco está ocorrendo de forma frequente aqui nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então, os governadores vão lá, se juntam e decidem cooperar, decidem criar ali uma forma de cooperação para implementar um serviço de inteligência ali entre eles e fazer com que aquele problema se resolva ou se minimize. Tá? Então, é um problema comum entre aqueles estados daquela região, ou entre aqueles municípios daquela região. E em áreas específicas, locais, né, os quais, né, esses entes não conseguiriam resolver sozinhos ou gastariam mais, despenderiam maiores recursos se não agissem coletivamente. Na Paraíba, a gente tem esse exemplo aí do Condian, né, que é um consórcio aqui na área metropolitana de João Pessoa. A gente tem um consórcio de saúde ali no Cariri. Temos um consórcio, se eu não me engano, ali na região dos Cuités, do município, né, de Cuité. Campina Grande, até o último levantamento que eu fiz, não participava de consórcio nenhum. Não participava de nenhum consórcio. Ela vem participar agora, eu acho, num consórcio de vacina, que é uma notícia que eu trago para vocês lá no final, mas até o momento eles não participavam de nenhum consórcio. Até o último levantamento da CNM, não participavam de nenhum consórcio. O que é uma pena. Então, consórcio público é isso. É criada uma organização, perdão. É criada uma organização, tem o CNPJ, tá? Ela tem todos os seus documentos contábeis lá, criados, segue alguns passos diferentes de uma organização normal, de uma empresa, né, da abertura de uma empresa, mas é regida lá pelo direito público ou pelo direito privado, né, dependendo da escolha lá na hora da criação. Os demais municípios ou os demais entes, né, que desejam participar daquele consórcio, se inscrevem, solicitam inscrição, né, pegam o documento, apresentam nas suas câmaras de vereadores, decidem participar, é aprovado, e a partir daquele momento eles passam a cooperar em prol de algum benefício. Por exemplo, nesse de Codian, eles compartilham a destinação do resíduo sólido. Cada município paga uma taxazinha lá, né, uma taxa referente à quantidade de lixo que eles mandam, e por mês, eles mandam lá seus lixos para o aterro sanitário, seus resíduos sólidos para os aterros sanitários. O consórcio aqui de saúde, na região do Cariri, é muito interessante, é o Cisco. Ele funciona da seguinte forma: cada município tem uma cota X por mês de consultas de cardiologia, por exemplo, neurologia, oftalmologia, etc. Então, por mês, eles recebem 50 fichas de cardiologia. Então, eu sou morador lá, do município lá de Sumé, eu quero uma consulta de cardiologia. Aí eu vou lá, pego a senha, pego a ficha e faço a minha consulta. No final do mês, o município de Sumé paga um valor X para aquele consórcio, para que ele possa pagar o médico lá, o cardiologista, o especialista. E o prédio lá, né, onde faz a consulta de todo mundo lá, eles recebem gente de Sumé, de Monteiro, Serra Branca e dos municípios do entorno ali, tá? Então, é um fenômeno fantástico, assim, fantástico mesmo, que muitos municípios têm utilizado, mas ainda não é uma coisa muito forte na literatura, né? Infelizmente. Vocês têm aqui, ó, é um dado de 2015, tá? É 2015, um levantamento feito até 2015, 2015 não, 2019, perdão. Ele foi feito em 2018, foi publicado em 2019. Nessa parte aqui, vermelha, são os municípios sede, tá? Percebam que aqui, ó, na Paraíba, nessa faixa central aqui, não tem ninguém. Essa parte aqui é o consórcio de saúde. Essa ou é essa? Eu acho que é o consórcio de saúde. Eu acho que por aqui acho que é por aqui, né? O Cariri, Sumé, eu acho que deve ser por aqui. Aqui é o de João Pessoa, se não me engano. Acho que é mal pintado aqui, tá faltando coisas aqui. Ou então tá muito pequeno.
E aqui no entorno aqui, ó, tem outros consórcios. Os vermelhos são as sedes, ou seja, aparentemente nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 8 consórcios aí, eu acho. E na parte azul são os municípios consorciados, que não necessariamente são sede. Na verdade, que não são sede, né? Então perceba aqui que grande parte do país está consorciada em 2019, né? Nesse levantamento feito em 2018. Provavelmente hoje já deve ter muito mais, né? Mas perceba aqui, ó, só o Piauí não participava de nenhum consórcio até esse levantamento de dados. Acho que hoje deve participar, não sei. Aqui é o Amapá, né? Que é Roraima. Eu me confundo, Rondônia com Roraima, mas aqui é Amapá, tenho certeza. Amazonas também não participa de nenhum. E o Acre só tem um município que faz parte de um consórcio. Né? De um consórcio. Incrível de Rondônia, né? Incrível, né? Essas áreas aqui, elas são muito espaçadas. Aqui eu não falo nada não, meu Piauí não fala nada não, que é mais densamente povoado. Não tanto, né, mas é. Mas aqui são regiões, né, com uma densidade demográfica muito baixa, então a proximidade entre os municípios aqui é muito baixa também. Então a possibilidade de existir aqui um problema comum é muito baixa, né? Porque o município, às vezes, ainda que o consórcio possa existir sem a necessidade de ser limítrofe, né, ou sem necessidade de estar ali próximo um do outro, mas concordem que para existir um problema comum é mais fácil quando eles estão próximos, né? Mais fácil quando eles estão próximos. E aqui essa região aqui, central, centro-oeste, sudeste, né? É muito mais forte, né? É muito mais forte aqui a presença de consórcios. Aqui embaixo, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses três estados aqui, eles são quase que pioneiros nessa ideia de consórcio. Minas Gerais também, né? Mas esses estados aqui, esse estado aqui, o Paraná, ele é todo consorciado e tem um consórcio que abarca aqui, acho que uns 80% dos municípios, tá? É um consórcio só de saúde, que é dividido em sub-regiões. E aí cada sub-região é um consórcio diferente, mas todos eles integram um único consórcio, que é um consórcio de saúde. Só que cada região tem o seu CNPJ, sabe? Mas gerencialmente eles se organizam assim. Aí eu pergunto a vocês, gente, olha só a quantidade de arranjos colaborativos que tem aqui. Como é que você, enquanto gestor público, enquanto administrador público, vai gerenciar esses interesses diversos aqui? Somente com técnicas de governança, de técnicas de gerenciamento de redes, de gerenciamento por demanda, gerenciamento por projetos, tá? De muita política, né? Muito acordo político, muita negociação. Então, todas as técnicas que vocês aprendem aí nas outras disciplinas de estratégia, negociação e gerenciamento de conflitos são fundamentais aqui na hora de gerenciar essas redes. Eu já mostrei para vocês um exemplo de rede, eu não trouxe hoje aqui, mas eu já mostrei para vocês um exemplo de rede de políticas públicas, onde existia uma multiplicidade de atores, né? Cada ator ali representa um interesse, representa uma categoria, uma comunidade, e ali eles colocam todos esses interesses ali em reunião, em pauta, e aí você, como administrador, como gerenciador de conflitos, você vai colocar tudo numa mesma mesa e, politicamente, equilibrar os interesses e tomar uma decisão no final. Isso é, assim, muito complexo e exige aí técnicas de pesquisa operacional, por exemplo, né, que você coloca todas essas variáveis no modelo e no final gera-se melhores decisões, mas nem sempre é assim bem fácil, né? Requer, às vezes, muito acordo político, muita barganha. Nós temos aqui as distribuições de sede dos consórcios, né? Perceba aqui que a maior parte é da região sudeste, 214 consórcios, seguido da região sul, vejam, que eu falei para vocês, a região sul, apesar de ser pequena, mas tem uma grande quantidade de consórcios. Seguido aqui do nordeste, que possivelmente já deve ter aumentado, centro-oeste e, por último, a região norte, como ficou claro ali nessa figura, né? Entre os principais tipos de atuação, né, desse tipo de modelo de governança multinível, especialmente na figura dos consórcios, principalmente aqui o setor de saúde. O setor de saúde aqui praticamente todos os municípios estão consorciados em saúde, praticamente assim, quando a gente diz, né, em tese, né, estatisticamente, né, estatisticamente todos os municípios estão consorciados em saúde, não é verdade, é só
uma generalização. E aí, por quê? Porque desde a elaboração do SUS, lá na Lei 8080 de 90, até mesmo bem antes, né, da Lei do SUS, já existia uma previsão de que os municípios poderiam entrar em acordos para colaboração no que dizia respeito à implementação da saúde. Então, desde muito tempo, e a lei do SUS tem lá um artigo, acho que é o artigo 121, se eu não me engano, já prevê a formação de consórcio, já incentivava a formação de consórcio, já incentivava o comportamento colaborativo. Então, o SUS quem quer, quem se interessa por essa área aí de colaboração, governança multinível, e quiser pesquisar com um pouco mais de profundidade, quiser escolher uma dessas áreas temáticas e um desses temas aí, eu sugiro a saúde ou o meio ambiente, ou resíduos sólidos, né? Que acaba sendo o mesmo. Esse daqui, meio ambiente, resíduos sólidos, saneamento, eles acabam tratando de temas semelhantes. Mas, essencialmente, a saúde tem muita coisa para analisar, viu? Muita coisa mesmo. Inclusive, a minha tese foi nessa área aí de saúde, e a gente conseguiu comprovar que os municípios que se consorciaram, eles tinham melhores resultados, né, de mortalidade infantil, de atendimentos ambulatoriais, né? Então, numa comparação aí 2010, 2015, a gente conseguiu demonstrar que o consorciamento era fundamental para os resultados de saúde, os resultados de política de saúde. Então, gente, e aí por isso, na lei do SUS já prevê essa colaboração e eles despontaram aí, hoje praticamente todos os municípios estão consorciados em saúde, praticamente todos, né? Não são todos, eu entendo, né? Mas tem muito consórcio de saúde aí e precisa ser observado e pesquisado com mais detalhe. Ok? E aqui eu trouxe para vocês uma notícia nova, não sei se vocês acompanharam aí na mídia, mas foi formado um consórcio de municípios para a compra de vacinas contra a Covid. E tem uma adesão de 1.703 prefeituras. Nós temos no Brasil 5.570 municípios. E aí esse consórcio foi capitaneado pela Frente Nacional de Prefeitos, que coordenou e vem coordenando essa iniciativa. Eles tinha até o dia 5 de março, né, para aderir ou não, e muitos municípios aderiram, inclusive João Pessoa, não sei, Campina Grande. Deixa eu dar uma olhada se Campina Grande aderiu. Acho que eu fechei aqui. Não, fechei não. Fechei. Acho que eu fechei. Muitos municípios aderiram, depois eu confirmo aqui se o município de Campina Grande aderiu. Mas João Pessoa, com certeza. E aí é o seguinte, isso aí é governança multinível, isso é governança colaborativa, tá? É uma organização que é a Frente Nacional dos Prefeitos, né? É uma organização coletiva, lembra que eu falei para vocês, as organizações coletivas? É uma organização coletiva que é importante no gerenciamento da governança multinível, que decidiu convocar os municípios para que, coletivamente, se pudesse adquirir vacinas para resolver, ou pelo menos para minimizar, um problema que é de interesse comum, que é a disseminação dessa Covid entre os municípios. Então, eles se juntaram, criaram o consórcio e aí vão adquirir vacinas. Tomara que seja rápido, né, para o bem nosso e da população brasileira como um todo. Um outro tipo de colaboração, e que cai muito a governança multinível, são as parcerias público-privadas. Eu deixei aqui um espaço especial, porque eu queria compartilhar com vocês um áudio do site Politize. Tá? A parceria público-privada é um acordo, né, entre o governo e a iniciativa privada para beneficiamento de hospitais, rodovias, estádios, aeroportos, escolas, etc., né, como tem o um exemplo aí. Eu vou passar para vocês aqui um áudio de um podcast e eu não sei como é que... Vamos fazer um teste. Eu nunca passei um áudio aqui, não. Vamos ver se... Eu acho que eu compartilhando a tela e colocando para vocês, ou dando play lá para vocês ouvirem, eu acho que dá certo. Vamos testar aqui. Já compartilhei vídeo, mas áudio de podcast, nunca passei. Acho que é isso. É isso.
Preste bem atenção para no final a gente conversar sobre. Primeiro eu queria ver se vocês estão ouvindo, tá? Público-privadas. Aprenda Aprenda agora. agora, né? Você Você sabe sabe o que são parcerias público-privadas? Estão ouvindo? Aprenda Aprenda agora agora no nesse podcast do podcast do Politize. Politize. Sim. Saúde, educação, segurança, moradia, transporte, trabalho, lazer, alimentação. Esses são apenas alguns dos chamados direitos sociais, ou seja, condições mínimas previstas em nossa Constituição e de dever do Estado, para que os indivíduos possam usufruir de uma vida digna. De fato, soa difícil, em um país de dimensões continentais como o Brasil, oferecer aos seus mais de 200 milhões de habitantes todas essas condições. Logo, cabe às diferentes esferas de governo, municípios, estados e União, diversificar suas estratégias para que se busque, ao máximo, garantir e continuamente melhorar as condições de vida da população. Entre os diferentes métodos adotados pelo Estado brasileiro, são comumente citadas pela mídia as parcerias público-privadas, as PPPs. Apesar de, à primeira vista, parecerem um conceito simples, as PPPs apresentam uma série de regras, restrições, modalidades e aplicações que as tornam mais complexas e diversas. De acordo com a Lei 11.079 de 2004, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Embora a definição seja enxuta e, convenhamos, pouco explicativa, o desenrolar do texto da norma, em seus 30 artigos, explica detalhadamente as regras que envolvem o uso das PPPs, tornando mais claro seu significado: contratos firmados entre os setores público e privado, nos quais este, mediante pagamento, presta determinado serviço àquele. A lei, no entanto, determina algumas condições específicas para que uma PPP possa ser estabelecida. As principais são: duração. A prestação de serviço deve durar entre 5 e 35 anos, incluindo eventuais prorrogações. Valores. O valor do contrato não pode ser inferior à cifra de 20 milhões de reais e não há um teto máximo. Serviços. Não devem ser celebrados contratos cujos únicos objetivos forem fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obras públicas. A definição legal das PPPs esclarece que elas podem ser divididas em duas categorias: administrativa ou patrocinada. Ambas são descritas e diferenciadas na mesma lei mencionada anteriormente. Uma vez que as descrições são complicadas e envolvem termos técnicos, a leitura dos artigos da lei fica a seu critério, o artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Traduzindo para um português mais acessível, parceria público-privada administrativa é aquela em que o pagamento ao setor privado, prestador de serviço, vem unicamente dos cofres públicos. Na parceria público-privada patrocinada, por outro lado, uma parte do pagamento vem dos recursos do governo, ao passo que outra parcela é originária do bolso dos usuários, ou seja, dos cidadãos que utilizarem o serviço. É importante ressaltar uma confusão que as pessoas costumam fazer com o conceito de PPPs, concessão e privatização, que não são todos iguais. No caso das privatizações, um bem público torna-se privado, a exemplo do que ocorreu com a mineradora Vale do Rio Doce em 1997. Desse modo, seu gerenciamento e seus lucros e prejuízos, que antes eram governamentais, são inteiramente transferidos a um parceiro privado. Nas PPPs, por outro lado, a propriedade dos bens em questão continua a ser do Estado, ainda que, durante a vigência do contrato, o setor privado cuide de sua operação. A diferença entre uma PPP e uma concessão comum é que, na primeira, o governo banca pelo menos uma fatia dos custos, enquanto na segunda, o pagamento pelo serviço prestado pela iniciativa privada se dá inteiramente por parte dos usuários. Em nosso país, as principais parcerias entre Estado e setor privado, que deram aí o início às atuais PPPs, datam da década de 1850, quando o imperador Dom Pedro II forneceu subsídios às companhias ferroviárias em troca da construção de trechos da malha ferroviária brasileira. Demorou mais de 150 anos para que, em 2004, durante o governo Lula, as PPPs fossem regulamentadas e suas regras estabelecidas. Atualmente, esse modo de associação público-privada é amplamente utilizado nos mais variados setores. Na área de locomoção urbana, a linha 4 amarela do metrô de São Paulo é um exemplo de PPP entre o governo do estado e a concessionária Via 4, sendo esta parceira pertencente à modalidade patrocinada,
uma vez que os usuários do metrô, comprando as passagens, custeiam parte do serviço. Quando a cidade do Rio de Janeiro candidatou-se a sediar as Olimpíadas de 2016, uma das propostas apresentadas ao Comitê Olímpico pelo governo brasileiro foi a revitalização da região portuária da metrópole, por meio da maior PPP da história da América Latina, o Projeto Porto Maravilha, uma associação entre Estado e as construtoras Odebrecht, Carioca Engenharia e OAS, aqui na modalidade administrativa. Além dos casos citados, há inúmeros outros. Os governos estaduais e municipais recorrem bastante à iniciativa privada para a construção de escolas, hospitais e presídios, recuperação de áreas públicas degradadas, pavimentação de vias, saneamento básico, entre outras coisas. Enfim, é importante ter a ciência de que a cada local público por que passamos ou a cada serviço público que utilizamos, é muito provável que o setor privado tenha sido responsável por pelo menos uma parcela do que está ali. Como você bem sabe, o objetivo do Politize é promover educação política de forma apartidária e com pluralidade de pensamento. Isso quer dizer que, para encerrar esse assunto das PPPs, eu não poderia deixar de falar de 2 argumentos contrários ao uso delas e 2 argumentos a favor. Então vamos começar agora pelos argumentos a favor das PPPs. Primeiro, o Estado ficaria menos sobrecarregado. Ou seja, as PPPs, ao permitirem que os governos deleguem serviços para a iniciativa privada, reduzem ao essencial a área de atuação do Estado, fazendo com que ele não se sobrecarregue com temas considerados de menor impacto, como pavimentação de vias, por exemplo. O segundo argumento a favor é que a execução seria mais rápida. Uma vez que o governo somente efetua o pagamento ao prestador de determinado serviço quando este é concluído, a tendência é que o processo de execução seja mais veloz, o que beneficia a população como um todo. Agora, os argumentos contrários às PPPs. Primeiro é a perda de controle. Quando o governo não participa ativamente do planejamento ou da execução de determinada obra ou serviço, perde-se controle sobre o produto final, o que pode resultar em perda de qualidade. E o segundo argumento contrário, corrupção. Relações promíscuas entre agentes públicos e agentes privados, em diversos casos, são originárias de PPPs, a exemplo dos casos recentes de corrupção envolvendo favorecimentos em licitações e vista grossa em superfaturamentos relacionados à construtora Odebrecht. Sabendo o significado de parceria público-privada, suas modalidades, aplicações e prós e contras, cabe a você desenvolver sua opinião sobre o tema. Assim, os debates serão enriquecidos com novos fatos e sob diferentes óticas, o que é essencial num ambiente democrático, ainda mais em um país como o nosso, em que toda e qualquer ação governamental está sujeita à discussão. Para aprender mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br. O microfone está desligado, professor. Obrigado. As parcerias público-privadas, mais do que um simples argumento, né? Funciona ou não funciona, presta ou não presta, privatização do Estado, etc. Mais do que isso, privatização é outra coisa, tá? Isso aqui não é privatização, não é concessão. Como vocês viram aí no áudio, é quando o Estado, ele concede, né, entre aspas, e ele participa, né, dos custos de operação daquele benefício, daquele bem, daquela política, por mais que as empresas façam beneficiamentos naquela área, né, numa estrada, num hospital, mas aquele bem continua sendo do Estado, e os contratos variam aí de 5 até 35 anos, não pode ser inferior a 20 milhões, não pode ter concessão de mão de obra, existe uma série de regras, diferente da concessão, que a concessão é como uma concessão de telefonia, né, ou então a concessão do uso de aeroportos, né, onde a empresa, ela passa a usar, aliás, a oferecer aquele serviço, mas é o usuário final que paga por boa parte daqueles custos, paga pelos custos, né? Na parceria não, na PPP não, na PPP o Estado parte todo ou parte daqueles custos, né? Então é diferente. Mas nos dois exemplos, na privatização não, porque na privatização o Estado entrega o bem para a empresa, mas na PPP e na concessão,
Ali há uma figura muito forte dessa governança multinível, porque são vários atores atuando, né? E principalmente a empresa e o Estado, né? Então, esse tipo de governança que envolve a multiplicidade de atores exige também esses critérios de governança. E vocês viram aí no áudio as diversas características, as diversas regras, e aí a sugestão que a gente deixa também, até corroborando aí com o final do áudio, é essa. Não caiam nesse determinismo, né? De dizer é positivo ou é negativo, ou eu concordo ou eu discordo, eu sou contra ou sou a favor, de maneira superficial. Ponderem, vejam onde é que cabe e onde é que não cabe, onde é que dá certo e onde é que não dá certo, né? Nós somos pesquisadores da administração, cientistas da administração, nós somos estudantes de administração, e nós temos a obrigação de analisar de maneira política, sim, mas de analisar de maneira técnica, tá? Considerando os critérios políticos, sim, mas nós temos a obrigação de analisar de maneira técnica. Administrativamente falando, é possível fazer uma concessão? Ou é melhor uma PPP? Ou é melhor privatizar logo, né? Entregar aquele bem? Então, como eu falei, acho que eu falei para você nessa turma aqui, mas antes de simplesmente privatizar e entregar um bem público para a iniciativa privada gerenciar, com aquela máxima de que se for organizada pela empresa dá certo, pelo órgão público não dá certo, antes de cair nisso aí, nessa falácia aí, reflitam, né? Será que não cabe uma PPP? Será que não cabe uma concessão? Ou será que o próprio Estado não tem capacidade de melhorar o seu serviço e contratar melhores pessoas, fazer mudanças de gestão e fazer mudanças de governança e entregar um melhor serviço público? Ou então ali, não é a área prioritária do Estado, ele precisa se preocupar com outras coisas. Então deixa aquilo ali que a empresa, nesse tipo de contrato aí de PPP, ela gerencia e entrega um bom serviço. Então, tudo isso é uma decisão administrativa, uma decisão que considera o viés político, sim, mas é uma decisão de administração, de gestão. E é para isso que vocês estão estudando, para colocar todas essas variáveis que eu falei aqui num modelo estatístico, ou no papel, ou numa mesa de reunião, ou numa agenda de governo, enfim. Vocês vão colocar no papel, no modelo estatístico, no modelo computacional, e no final decidir qual é a melhor decisão para oferecer um hospital melhor para aquela região. É fazer um consórcio? É fazer uma PPP? É privatizar logo? O hospital não, né? É fazer uma concessão? Uma rodovia daria para privatizar? Um estádio privatiza? Os Correios privatiza ou não? A Vale privatiza ou não? A Vale do Rio Doce, era melhor o quê? Privatizar? Ou fazer uma PPP? Ou fazer uma concessão? Ou melhorar a gestão? Um problema que é comum a diversos municípios, é melhor fazer o quê? Privatizar? Fazer um consórcio? Fazer um outro arranjo colaborativo? Isso é decisão de gestão, isso é decisão de administração, tá? Isso é o brilho da administração. Eu vou dar a vocês uns 15 minutos para que vocês escolham. Eu vou dividir aqui. Quem está podendo? Deixa eu ver quantas pessoas tem. Um, dois. Duplas. Quem vai ficar duplas e uma pessoa sozinha? Fatalmente. Então, uma dupla e um trio, né? Para não ficar uma pessoa sozinha. Para que vocês escolham aqui, dentre esses temas, rápido, tá, gente? Brevemente aí. Brevemente. Não precisa ser algo muito elaborado. É uma coisa breve. Dentre esses temas aí, vocês vão dar uma rápida pesquisada aí no Google, tá? Falando de forma objetiva, vocês vão pesquisar algum problema dessa natureza aí, natureza da saúde, da educação, da segurança, do transporte ou do meio ambiente, algum problema, e vocês vão me apresentar uma solução coletiva, uma solução de governança multinível, tá? A organização de um consórcio, a organização de uma PPP, a concessão, ou outro tipo de arranjo colaborativo que vocês tiverem aí em mente aí, e aí vocês vão explicar por que esse problema é comum e por que ele merece ter uma solução coletiva, uma solução baseada em um acordo de colaboração, tá bom? Então, vocês têm 15 minutos, a partir de agora, se for 17h45, a gente retorna. Vocês formam dupla sozinho ou quer que eu forme aqui? Eu já formei uma aqui com Heloísa. Ah, a Heloísa tá aí? Ah, tá aqui, a Heloísa tá aqui. Quem saiu foi...
Não, não saiu ninguém, não, tá certo. Então, Jussara, Francisco Rosa e Eduardo. Combinem aí, passem uns para os outros aí. Pode ser pelo chat daqui ou pode ser pelo WhatsApp. Fiquem à vontade.
E aí, gente? Vamos lá? Deixa eu parar aqui. Vamos lá, então. Vamos começar aí com o trio. Francisco Rosa, Eduardo e Jussara. Foi o que vocês encontraram e o que vocês propõem de solução coletiva e colaborativa? Professor, eu fiz uma pesquisa sobre os problemas do transporte no nosso país. Uhum. E eu vi que existem muitos problemas na questão da mobilidade das pessoas. Muitas pessoas não acham atrativo a questão do, do transporte público. Uhum. E acho que deveria ser reestruturado, né? As esferas governamentais deveriam se juntar para reestruturar isso, para ser mais atrativo. Mas como? Como se juntar? Elas poderiam criar novas leis de trânsito, alguma coisa assim, que evitassem o circulamento de carros particulares e evitaria acidentes, Uhum. engarrafamentos, que são sérios problemas, né, no nosso país. Certo. O que mais, o grupo, que encontrou alguma coisa ou gostaria de complementar? Que solução você daria para o problema da atratividade do transporte público? Aí eu consigo contemplar aí como, aliás, eu consigo considerar aí como um problema de atratividade, vamos lá, o tempo de espera, né, do transporte coletivo, o próprio conforto dos ônibus, o aumento do número de linhas. Pode falar, Eduardo, ou Francisco Rosa, ou Jussara. Que soluções coletivas aí vocês dariam para isso? Essa questão de transportação relacionada à questão do transporte público ou na maioria, ou generaliza tudo? Questão de transporte. Uhum. Transporte de escoação, de produção, Uhum. relacionada a construções de rodovias, melhoramento aí do fluxo de transporte, de estradas. Está relacionado também a isso. É nesse sentido aí que você falou de transporte público, Eduardo? Esse transporte interestadual ou é o transporte urbano? Isso, interestadual, urbano mesmo. São duas coisas Deveria. diferentes, assim, são soluções diferentes, né? Uma é a melhoria de rodovias, concessão, privatizações, né? Que é o transporte interestadual, e o outro é o transporte urbano, dentro da cidade, os coletivos, né? Isso, no urbano eu acho que tem mais problema, né? Principalmente em cidades grandes como Natal, por exemplo, São Paulo, que tem um grande fluxo, né, de carros particulares. Acho que deveria ser reestruturado isso, de alguma forma, pelo governo. Sendo como uma solução para isso, aquele que você falou, né? De menos tempo de espera, né? Nos ônibus, uma reestruturação nas ruas também, para evitar certo aglomeramento de carros, assim. Uhum. Uma coisa bem interessante que foi falado naquele vídeo, naquele áudio, foi em relação à maior PPP da América Latina, que foi Porto Maravilha, não é isso? E quando a gente analisamos o que foi feito em tese, mas que não foi concluído nessas questões de obra, a gente vê que o desvio de dinheiro público foi muito grande, né? E você vê ainda que ainda tem serviço ainda para ser feito no Rio de Janeiro, referente a 2014, que não foi feito. E o poder público, ele dá as costas a essa situação. Tá, beleza. O outro grupo? Manuel e Heloísa. Não sei se a Jussara quer complementar. A gente fez uma escolha que foi na questão de educação. E eu vi um professor da universidade falar, professor meu de geografia. Ele falou que tem alguns laboratórios da UFCG que dispõem de equipamentos que
universidade particular não tem. Daí a gente chegou meio que uma conclusão que podia ter uma troca de conhecimento. Seria um compartilhamento de tecnologia. Tanto que sempre a universidade particular deve ter, que a Heloísa falou no exemplo da Unifacisa, e o curso de medicina, a área da saúde, ela dispõe de uns equipamentos que mostra todo o detalhamento do corpo humano, só que de forma virtual. Uhum. Daí seria a troca, basicamente, uma universidade usa um laboratório da outra e faria essa parceria. E nessa pandemia, né, que muitos alunos estão sem poder participar das aulas práticas, e eu vejo que a Unifacisa está bem avançada nessa questão, então eu acho que seria uma espécie de compartilhamento, né? Uhum. De saberes entre a Unifacisa e a UFCG ou outras instituições. Seria nesse sentido. Ótimo. Nesse caso aí, caberia um termo de cooperação ou um convênio, né? Seria um público com um privado, mas não seria a parceria público-privado, só para vocês entenderem, né? Achei excelente a ideia, mas aí caberia um termo de cooperação ou um convênio, né? E aí sim, mereceria sim uma gestão, uma governança multinível, né? Uma governança envolvendo vários atores, poderia entrar não só as instituições de ensino, como as instituições de pesquisa, né, do Estado, como a FAPESP, as instituições de ensino, né, como vocês falaram, a UFCG e a Unifacisa. Poderia entrar a comunidade como um todo, né, como um todo não, representado por organizações civis, né, como ONGs ou como conselhos. Isso poderia gerar um projeto de extensão, né, voltado para a comunidade. Então, vários atores poderiam participar aí dessa cooperação aí entre essas instituições. Beleza. Tranquilo, eu queria que vocês entenderem exatamente, eu queria que vocês entendessem exatamente isso. Desde o início da disciplina, né? A gente tem aí apresentado mecanismos de governança, de melhorar políticas públicas, de melhorar o serviço público e a gerência dessas organizações. E aí, combinando hoje, já passamos por governança digital, né? Como os meios eletrônicos podem contribuir para a melhor governança. Já falamos dos princípios básicos da governança. Já falamos de accountability, da responsabilidade que o gestor tem. Tratamos diversos conceitos aqui. E culminamos tem ainda para falar muita coisa sobre redes, existe um vasto campo para se falar sobre redes de cooperação, redes de políticas públicas, mas não é o foco aqui da disciplina. E a gente fecha essa primeira etapa tratando disso, de governança colaborativa e governança multinível. E aí, na próxima semana, a gente vai fazer uma avaliação, eu vou deixar o formulário para vocês no horário da aula, tá? Tá todo mundo tendo acesso ao Moodle? Sim. Sim. Eu vou deixar, então, lá o formulário no Moodle. Por segurança, eu vou fazer um formulário também, eu vou ver se eu faço um formulário também no Google Form. Aí você responde só em um local, tá? Você responde só em um local, e aí a gente, no final, atribui a nota. Lembrando, eu vou deixar o formulário no horário da aula, tá, gente? Na próxima quarta-feira, eu vou deixar o formulário aberto das 14 até as 16. Não vai ter aula, vai ter só esse formulário para vocês responderem. Logicamente, vocês podem fazer consulta, né? Vocês podem consultar o material que vocês têm, slide, internet e tal. Pode ficar à vontade. E aí, no final, às 16 horas, tanto o formulário do Google Form é fechado, quanto o do Moodle, tá? Então, se organizem para estar disponível nesse dia e nesse horário. Para fazer os ambos questionários? Tá? Tanto no Moodle como no Forms? Eu vou deixar nos dois, porque vai que porque tem gente que não está vindo para a aula, né? E a gente não pode exigir frequência. Então, e tem gente que também está com problemas particulares, né? E não pode estar acompanhando as aulas e está acompanhando depois, nos vídeos, né? Que a gente disponibiliza. Aí, se de repente alguém não está tendo acesso ao Moodle, eu não vou prejudicar, né?
O Moodle também é uma sugestão da instituição, não é obrigado também. A gente pode usar o Moodle, Classroom, ou qualquer outro meio. Então, como não tem essa obrigatoriedade de usar o Moodle, e também eu não sei se está todo mundo tendo acesso, eu vou mandar por e-mail o Google Form, né, no Google, lá, o formulário do Google, e vou deixar lá no Moodle também disponível. Agora, só responda um, né? Até porque nos dois você vai ter que se identificar. Então, eu só vou considerar um, vou considerar o último, tá? Vou considerar a última resposta. Se alguém responder, por favor, não responda nos dois, não, mas se alguém responder nos dois, eu vou olhar o horário de envio lá no Moodle e vou olhar o horário de envio do Google Form e o que for o último, aí eu vou considerar para corrigir. Mas o que eu quero que vocês frisem bem é que a avaliação ela vai estar disponível somente na quarta-feira, das 14 até as 16 horas, certo? Tranquilo, gente? Tudo bem? Tranquilo. Certo, professor. Beleza, então, boa tarde, um abraço a todos, até logo, viu? Boa tarde. Claro. Até a próxima semana. Oi. Oi, boa tarde.